Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre uma das queixas dermatológicas mais comuns no nosso dia a dia enquanto dermatologista, que é quando o paciente chega preocupado por conta dessas bolinhas vermelhas que surgem aí pelo corpo. Então vamos falar um pouquinho sobre elas? Então nesse vídeo aqui nós vamos falar tudo sobre essas bolinhas vermelhas que surgem aí no corpo dos nossos pacientes. Nós vamos falar o que elas são, por que elas surgem, quais as complicações que podem estar relacionadas a elas, como que é feito aí o diagnóstico e qual que é o tratamento que a gente faz aí dessas bolinhas vermelhas, tá certo? Então, primeiro ponto aqui, a primeira pergunta é a gente responder: o que são essas bolinhas vermelhas? Bom, então, na verdade, isso daí é chamado de névoa rubi ou angioma rubi. E nada mais é, né, do que uma proliferação de pequenos vasos sanguíneos, né? Então, esses vasos sanguíneos eles acabam se proliferando mais do que o normal, né, naquela determinada localidade, formam-se um enovelado desses vasos e aí a gente vê clinicamente como essa pequena bolinha, que do termo técnico, né, dermatológico seria uma pápula avermelhada. E ela tem justamente essa coloração avermelhada porque, como ela é formada por vasos sanguíneos, né, e a pele da gente é superficial, a gente consegue ver por transparência, né, o sangue passando por aquela lesão. Então, como existe ali como se fosse uma bolsa de sangue por conta desses vasos sanguíneos, nós vemos essa lesão avermelhada. E ela recebe esse nome aí de rubi, porque ela, por conta dessa coloração aí avermelhada, ela muitas vezes pode se parecer, né, com a coloração da pedra preciosa, aí, o rubi, tá? Então essa é a primeira questão, né? O que são aí esses névoos rubis? O segundo ponto é quais as complicações que podem estar associadas aí ao névoa rubi. Então as complicações que podem estar associadas é principalmente o sangramento. Tá? Então, ela é uma lesão completamente benigna, não há risco aí de malignização, né, dessa lesão, ou seja, não é risco de ter câncer de pele ou qualquer outro tipo de doença aí mais séria, é uma lesão completamente benigna, mas como ela é formada por vasos sanguíneos, caso haja ali pequenos traumatismos, pequenos traumas, como por exemplo ali no ato de coçar a pele, ou até mesmo no ato de barbear, né? Ou simplesmente por um pequeno traumatismo mesmo, um esbarrão numa cadeira, numa mesa, enfim, isso pode fazer com que essa lesão sangre mais do que o normal, já que, né, como a gente entendeu anteriormente, existe uma formação de vasos maior do que o normal naquele ponto. E aí ela acaba sangrando ali, muitas vezes tendo um tempo de sangramento maior do que se a gente tivesse batido numa pele normal, né, sem nenhum tipo de alteração. Caso isso algum dia ocorra com você, né, o que você deve fazer aí? Você deve, então, lavar o local com água corrente, né, lavar ali com sabonete, sabão que você tiver para fazer a asepsia do local e simplesmente cobrir aquilo com algodão ou com a gaze limpa, né, segurando ali por poucos minutos, né, já que desde que você não tenha nenhum problema de coagulação ou não tome algum anticoagulante, aquele sangramento ele vai parar ali em poucos minutos. Então você segura, né, aquele local e ali o sangramento é estancado, tá? Então a principal complicação que pode ocorrer aí é o sangramento dessas lesões. Obviamente, quanto maior ela for, maior o risco de sangramento após o pequeno trauma, né? E por que ela surge então? Essas lesões surgem de acordo com uma característica genética, tá? Então é natural, né, que os pais ali que tenham mais angiomas rubis possam transmitir isso de forma genética para os seus filhos. É mais comum em pessoas brancas, pessoas caucasianas, principalmente descendentes ali de italianos ou espanhóis, mas, né, principalmente aqui no Brasil, em que a gente tem uma sociedade muito miscigenada, acaba que quase todos os nossos pacientes vão apresentar aí pelo menos uma dessas lesões, tá? Então também aí origem genética e por isso a gente não tem como combater o surgimento de novas lesões. A gente até vai falar do tratamento, né, mais adiante, mas fica logo claro aqui que como ela tem uma origem no material genético do cada indivíduo, a gente pode tratar uma ou outra lesão, mas o natural é que de tempos em tempos uma ou outra lesão acabe surgindo, né, nesse local.
Outro ponto que eu queria falar é como é que é feito o diagnóstico, então, desse angioma rubi. Então, de forma geral, o diagnóstico para o dermatologista ele é muito fácil, ele é muito óbvio. Como a gente tem um olho treinado para visualizar muitas lesões de pele, a gente consegue, analisando, examinando cada caso, rapidamente determinar que aquela lesão se trata de um angioma rubi. Isso não quer dizer que outras doenças dermatológicas não possam se manifestar como bolinhas vermelhas pelo corpo. Tá? Então existem câncer de pele que pode se manifestar assim e outras doenças mais sérias também que podem surgir como bolinhas vermelhas pelo corpo. Então é sempre bom que um médico dermatologista que tenha esse treinamento faça o diagnóstico e te diga que para você ficar tranquilo, que não tem nenhum problema aí, com essa determinada lesão, tá? Então é imprescindível que seja feita uma avaliação criteriosa, né, das lesões, um exame físico completo, para que a gente chegue no nosso diagnóstico. Outra coisa que pode facilitar também o nosso diagnóstico é utilizar aí o dermatoscópio, que é como se fosse uma lupa, mas que dá mais informações para a gente, né? Um aparelho ali que está na mão do dermatologista e que aumenta a nossa acurácia diagnóstica desses casos. Até que a gente chega agora no tratamento do angioma rubi, né, dessas bolinhas vermelhas aí pelo corpo do paciente. O primeiro ponto que precisa ficar claro é, como é uma lesão completamente benigna, né, na maioria das vezes não vai requerer nenhum tipo de tratamento. Tá? Então a gente, na maior parte das vezes, vai orientar o paciente de que se trata de lesões benignas, de que ele não precisa ficar preocupado, que ele não tem nenhuma doença relacionada àquela lesão em específico, e na maioria das vezes a gente não vai fazer nenhum tipo de tratamento para aquela lesão. Nos casos em que a lesão já é um pouco maior, é uma área que pode se traumatizar frequentemente por conta de uso de gilete, por exemplo, ou que está levando a algum dano estético que o paciente gostaria de resolver, nós podemos fazer o tratamento aí dessa lesão. Existem diversas modalidades terapêuticas possíveis para ser feito o tratamento, tá? Então o tratamento vai se basear na destruição desse angioma rubi. Como que a gente pode fazer? Mais comumente, a gente faz um tratamento que se chama eletrocauterização. Ou seja, nós utilizamos o bisturi elétrico, né, que passa correntes elétricas ali, e a gente, sob anestesia local, né, geralmente uma anestesia por infiltração, a gente acaba fazendo a destruição da lesão com essa corrente elétrica. Né? Então a gente destrói a lesão, destrói os vasos sanguíneos, forma uma casquinha naquele local e aí posteriormente, né, acaba tendo cicatrização e reparação tecidual sem recidiva daquela lesão. Outro ponto, outra possibilidade aí é a gente fazer a crioterapia ou criocirurgia. Né? Nessa modalidade, que a gente tem vídeo aqui explicando sobre crioterapia para o tratamento de verruga e de outras condições, mas falando especificamente aqui sobre o angioma rubi, a gente faz a utilização do nitrogênio líquido a menos 90 graus ali, isso congela aquele ponto, vai inclusive fazer uma estenose, ou seja, aqueles vasos sanguíneos vão ser congelados por conta da temperatura extremamente baixa, né, do nitrogênio líquido, e depois de alguns dias ali há uma necrose, uma isquemia naquele local, uma destruição daquele local, e ali cai então posteriormente aquela lesão e a pele volta a se regenerar. Outras opções também possíveis aí, a gente pode fazer o uso de alguns lasers específicos que podem destruir especificamente vasos sanguíneos, que também vai ter um tratamento, um resultado muito bom, tanto, né, terapêutico quanto um resultado estético, resolvendo o caso aí do paciente. Mas voltando, né, a reiterar que isso não quer dizer que o paciente não vai ter novas lesões. Tá? A gente vai tratar aquela lesão que pode estar incomodando, mas como eu falei, outras lesões podem surgir, é natural que elas acabem surgindo, e algumas lesões que já existem podem apresentar algum tipo aí de crescimento. Tá? Então deixa aqui nos comentários aí se você tem alguma dúvida, né, o que você gostaria de saber sobre o angioma rubi, ou sugerindo algum outro tema de vídeo para a gente discutir aqui nos próximos dias, que eu mesmo pessoalmente vou ter o maior prazer em te ajudar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like e se inscreva no nosso canal também para não perder novidades aí dermatológicas, tá certo? Então um forte abraço e até o próximo vídeo.